Olá, tudo bem, cara aluno? Como você está? Seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de gestão de pessoas, né? Nós estamos quase na reta final dessa disciplina, né? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, que você, aluno, esteja conseguindo acompanhar, fazer a leitura do material, do texto base, materiais complementares, e assistir todas as aulas, né? É importante que, ao assistir às aulas, você já tenha lido o material postado para você, tá? Nossa temática de hoje diz respeito à avaliação em gestão de pessoas. Só relembrando que na aula anterior nós vimos sobre recrutamento, sobre como que se dá esse processo de seleção tanto internamente como externamente. Nós vimos sobre carreira, remuneração e programas de incentivo, né? Então, na nossa aula de hoje, que será sobre avaliação de desempenho, o nosso objetivo é compreender como que ocorrem os processos inerentes à avaliação de desempenho. Então, por avaliação de desempenho, nós entendemos que é o processo que consiste na utilização de métodos, de ferramentas, né, de forma a avaliar como que as pessoas, né, como que os colaboradores, os servidores, os funcionários e a própria organização, elas estão desenvolvendo o seu trabalho dentro do ambiente organizacional, né? Então, nós podemos dizer que a avaliação, deve ser diária, né? Nós avaliamos situações corriqueiras, né, ou seja, do nosso cotidiano, né, nós avaliamos o quê? Né? Nós avaliamos tudo, nós avaliamos no nosso cotidiano, né, nós avaliamos a nossa situação, situação socioeconômica do mundo, do país, nós avaliamos nossos professores, nós avaliamos nossa família, nós avaliamos os produtos, os serviços que nós compramos, né, então, percebam aí que nós, enquanto pessoas, avaliamos todo e qualquer processo diário do nosso cotidiano, certo? Então, vamos lá. A avaliação de desempenho e na gestão de pessoas, né? O papel da gestão de pessoas, perdão, na avaliação de desempenho é fundamental, né? Esse é um processo que é planejado pelos recursos humanos, né? Desde o recrutamento, a seleção de novos colaboradores, de novos funcionários, né? Nós falamos sobre isso ontem, sobre o papel da gestão de pessoas nesse processo, né? Faz parte do processo de avaliação também identificar as necessidades de treinamento, de capacitação, de aperfeiçoamento, né? Também falamos na aula anterior a esse respeito. Né? É papel também da gestão de pessoas definir de que forma cada pessoa, cada colaborador terá, como que será a participação dele, a contribuição dele para que a organização ela atinja os objetivos esperados, certo? Então, além disso, a avaliação, ela subsidia aos gestores a tomar decisões, né? E que tipos de decisões? Toda e qualquer decisão que colabore para o alcance dos objetivos das metas estabelecidas pela organização, né? E através da avaliação de desempenho também é que as organizações pensam políticas de implementação de melhores salários, de compensações, por exemplo, planos de saúde, planos odontológicos, capacitações não específicas, né? Então, a partir dessa avaliação é que as organizações, elas pensam todo um contexto no ambiente organizacional.
Até aí tudo bem? Então, além do que já foi apresentado, a avaliação de desempenho, ela possibilita também a descoberta de novos talentos e possibilidades de crescimento dentro da organização. Você lembra que a gente falou sobre isso na aula anterior, né? Então, assim, a partir da avaliação, muitas pessoas, elas têm medo da avaliação, né? Mas a avaliação, ela possibilita um leque de situações a nosso favor, né? A favor da pessoa, do colaborador, do funcionário, do servidor, né? E ela orienta também aos seus colaboradores, né, sobre o desenvolvimento de suas carreiras. No serviço público, por exemplo, nós temos aí a avaliação, perdão, a progressão vertical e horizontal. É uma política de incentivo de formação, né? Então, se num determinado período, num determinado prazo, o servidor ele não passou por qualificação, ele perde alguma dessas progressões, ou seja, ele deixa de ser recompensado por não ter se capacitado, né? Então, é uma perca para a pessoa, para o colaborador, né? Dentro do processo da avaliação de desempenho, existem algumas diretrizes, né? Quais são essas diretrizes, né? A avaliação dela deve cobrir não somente o desempenho dentro do cargo ocupado, né? Não somente naquela função que a pessoa, que o colaborador, ele exerce, mas também para o alcance das metas e dos objetivos organizacionais. A gente vem falando isso desde a primeira aula, né, sobre qual é a proposta da organização, né, sempre alcançar as metas e os objetivos planejados, né. É claro que isso pode sofrer mudanças no decorrer do tempo para melhor, né, se reavaliar, mas o foco é sempre atingir as metas e os objetivos, né? E uma outra diretriz diz respeito à avaliação, aqui a avaliação deve enfatizar o indivíduo na função, o desempenho dele naquele cargo que ele ocupa, né? E não nos hábitos pessoais dele, no comportamento pessoal dele, mas sim na função em que ele desempenha, tá? Nesse caso, a avaliação ela deve ser aceita por ambas as partes, né? Não pode haver recusa de nenhuma das partes, né? Ambos, tanto a organização como o funcionário, o colaborador, o servidor, eles precisam estar de acordo, né? Uma outra diretriz diz respeito à avaliação de desempenho, ela deve ser considerada para melhorar a produtividade, né, a eficiência do trabalho da pessoa, do sujeito, né, e o que isso possibilita, né? Quando o sujeito ele melhora a sua produtividade, ele vê que ele precisa melhorar e ele faz com que essa mudança aconteça, é claro que ele vai desempenhar suas atribuições, sua função, vai exercer sua função, seu cargo, da melhor forma possível, ou seja, de forma eficiente e eficaz. Tá bom? Certo? Até aí tudo bem? Ótimo. Então, aqui nesse próximo slide, trago para vocês as principais falhas ocorridas na avaliação de desempenho, né? Quais são elas, né? Aqui no primeiro tópico, tradicionalmente ela se baseia na ideia de superioridade de uma pessoa em relação às demais, né? Porque a avaliação no serviço público, por exemplo, ela acontece a partir com um colega de trabalho, né, o chefe imediato e o imediato, né? Então, algumas pessoas, elas não se sentem à vontade em avaliar um colega, né, ou não se sentem bem de ser avaliado pelo outro colega que é superior, que exerce uma função superior a ele, né, por N motivos, né? E, além disso, a avaliação ela pode abalar, afetar a autoestima da pessoa, né? Em alguns casos, isso gera
competição, né, que não é bom dentro de qualquer ambiente de trabalho, né, a competição, ela não, um olhar negativo, ela não é boa, né, é um ponto negativo, e isso pode abalar algumas pessoas, né, algumas pessoas, elas não estão preparadas para serem avaliadas, né. Uma outra falha apontada é que, por algumas vezes, as avaliações de desempenho, elas não são esclarecidas, elas não são focadas, não se esclarece para os seus colaboradores, os funcionários, os sujeitos a serem avaliados, quais os objetivos da avaliação de desempenho. Infelizmente, acontece ainda de algumas pessoas não compreenderem qual a finalidade da avaliação de desempenho. Então, esse é um ponto negativo, é uma das falhas apontadas por Chiavenato, né? Então, nesse contexto, outros aspectos é o baixo nível de envolvimento, né, dos níveis estratégico e gerencial da organização, né, não há, como foi dito, não há um envolvimento profundo para que os avaliados, eles compreendam e eles se sintam tranquilos em relação ao método de avaliação, né. Uma outra falha são aquelas avaliações pontuais, né? Mais adiante nós vamos mostrar alguns exemplos de avaliações pontuais, né? Em grande parte, a exclusão de funcionários dos processos de planejamento, né? Por experiência, a gente vê que a avaliação ela já vem posta, né? Ela deixa de ser discutida, né, na verdade, com todos os envolvidos, né, e aí ela acaba que excluindo as pessoas desse processo de planejamento da avaliação, né. Uma outra falha diz respeito às práticas de avaliação. Geralmente, conforme apontamento do autor, ela limita a criatividade, né, a iniciativa, a ousadia, né, e que o autor, Chiavenato, coloca que a criatividade, a iniciativa, a ousadia são elementos fundamentais, ou seja, indispensáveis para que haja um enfrentamento atual no cenário organizacional. Né? Então, Chiavenato ele aponta que algumas práticas de avaliação ela tem algumas limitações e essa é uma das falhas apontadas pelo autor, né? Quanto aos critérios de avaliação, nós destacamos aqui que existem 5 critérios, né? Que são que se subdividem em considerações, né, que devem ser observadas dentro do ambiente de trabalho, em cada grupo de trabalho, né. É o comportamento, a qualidade de vida no trabalho, a iniciativa, a eficiência e a responsabilidade, né. Então, nós podemos dizer que toda e qualquer avaliação, ela precisa basear-se em critérios, né, e indicadores já devidamente pré-estabelecidos, né? Então, só é possível avaliar processos ou programas individualmente ou em grupo, né? Quando se há um planejamento e que estes critérios já sejam pré-estabelecidos, né? O sucesso ou o insucesso da avaliação, da gestão de pessoas, na aplicabilidade da avaliação, ele deve ser considerado em termos globais, e não como um episódio separado ou individualizado, né? Então, não adianta a avaliação ser positiva no aspecto individualizado, ela deve ser positiva no aspecto global, né? Ou seja, num todo, né? E aqui nesse slide, eu trago para vocês alguns questionamentos que vocês podem se fazer aí pessoalmente, né? Mas por que avaliar o desempenho? E aí vocês podem trazer isso para a vida pessoal de vocês,
Qual o desempenho no meu ambiente de trabalho, na minha casa, na minha vida? Por que eu preciso me avaliar, né? Em que eu preciso me avaliar? Como que eu vou me avaliar? Né? E dentro do serviço público, essas questões estão voltadas para o lugar onde você exerce determinada função, né? No caso, na empresa, na organização, no órgão público, né? Mas por que avaliar o desempenho? Por que as organizações, por que elas precisam me avaliar? Né? Qual é o desempenho? O que precisa ser avaliado? Como que eles vão me avaliar? Né? Quem deve fazer a avaliação de desempenho? Quando avaliar e como comunicar a avaliação do desempenho, né? Essa questão, a gente falou lá sobre comunicação transparente, né? É importante que as organizações, né, os envolvidos no processo, deem feedback aos seus colaboradores para quê? Para que eles tenham retorno de, de como eles precisam, se eles precisam melhorar, né? Então, não há por que fazer uma avaliação se não vai haver um feedback para os seus colaboradores, seus funcionários, seus servidores, né? Eles precisam ter conhecimento dos resultados para que ele possa repensar, né, maneiras de melhorar, de desenvolver melhor, caso necessário, suas atribuições, né? Aqui, ó, nós trouxemos um modelo de avaliação pontual, né, onde vocês vão ver, ó, a avaliação ela é simples, quantidade de trabalho, categorias, é ótimo, é bom, regular, fraco, cooperação, existe cooperação, como é que é a cooperação dentro do ambiente organizacional? É ótimo, bom, regular, fraco, né? Então, nesse sentido, tá? Cabe às organizações definir os critérios como recrutamento e seleção, ele deve ocorrer de acordo com as competências necessárias. Então, nesse sentido, as organizações, elas definem as competências necessárias para que seus colaboradores, eles desenvolvam da melhor forma possível, ou seja, de forma eficiente e de forma eficaz, né? Então, cabe às organizações estabelecer estratégias de desenvolvimento profissional, pessoal, que possibilite que as pessoas, que os colaboradores, eles passem por um processo de aperfeiçoamento contínuo, ou seja, né, constante dentro do ambiente organizacional, tá? Então, nesse sentido, cabe às organizações também estruturar a avaliação de desempenho que permita, além da progressão do colaborador, que permita a identificação das necessidades de capacitação, né? Então, faz parte do processo organizacional e, por isso, a necessidade e a importância de uma avaliação de desempenho bem estruturada, certo? Até aí tudo bem? Então, tá. Então, vamos lá, dando continuidade no próximo slide. Vamos aí a valorização do funcionário, do colaborador, do servidor, né? Além disso, cabe às organizações estabelecer estratégias de realocação e redistribuição de colaboradores, ou seja, que essa realocação, que essa redistribuição, elas sejam compatíveis com o perfil de cada pessoa para determinada função. Não pode ser feita de uma forma aleatória, né? Ela deve ser feita mediante uma avaliação, e aí nós nos retomamos para a avaliação de desempenho, certo? E aí, tudo bem? Como foi? É importante que vocês observem o quão
é importante esse processo de avaliação, né? Ele não deve ser um caso isolado, um caso feito de forma individualizada no sentido amplo, global da organização, né? Mas ela deve vir como fruto de melhorias, de implantação de políticas de melhoria para as pessoas, para os sujeitos, né, para os colaboradores, para aqueles que fazem parte do processo organizacional, com foco a atingir os objetivos e metas pré-estabelecidas pela organização. Certo? A gente finaliza a nossa aula aqui, né? Relembrando que vocês têm lá o fórum de dúvidas para postarem as dúvidas de vocês, tá bom? Tranquilo? Beleza? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Não deixem de ler o material base, de fazerem as leituras complementares, né? E de fazerem as atividades. Tranquilo? Bons estudos. Até a nossa próxima aula.